a viabilizar recursos pelo orçamento do município, né, em cada faixa etária de destinação, deve o município fazer as alocações necessárias, as alterações de rubricas também, para poder efetivamente ser cumprida essa lei. Então, o Coelho, creio até hoje que se existe um pedaçozinho de asfalto é porque em nenhum local de Morros tinha destinação de terrenos para alocar a UPA de Morros. Nenhum bairro de Morros tinha área suficiente para alocar aquela construção. Por isso, o bairro Coelho tem um pedacinho de asfalto da entrada até a UPA. Fora isso, não tem mais absolutamente nada de poder público, seja municipal, seja estadual, seja federal. Inclusive, né, a priori, há pouco tempo, houve um princípio de reforma, né, de manutenção das vias, mas foi abandonado, né? Inclusive, até o próprio secretário de obras, eu quero que ele explique e justifique o porquê que as máquinas estavam lá trabalhando e quem fica penalizado sou eu enquanto vereador do bairro, porque a cobrança vem para cima de mim. Então, não houve conclusão de obras e eu estou destinando também, além da compra desses equipamentos para a área de saúde, além do poço artesiano para o bairro do Coelho, estou destinando também valores para que possam ser recuperadas as vias internas lá do bairro. Várias ruas estão sendo fechadas, inclusive a rua do nosso amigo Andrade Filho, que é tio do nosso procurador, né, que não me cansa de cobrar todas as vezes que me vê, e eu com muita bom senso também acabo aceitando as cobranças porque são válidas. Nós moramos lá e todos os dias passamos pelos mesmos locais. Inclusive após a Igreja Assembleia de Deus que tem lá, existe uma cratera imensa e praticamente intrafegável. Hoje passei por lá, tinha algumas pessoas locais fazendo esse trabalho de desvio da água, mas aqui também deixo a cargo dele, que ele possa pelo menos ir olhar essa cratera que está lá, esse buraco, que está impossibilitando de moradores trafegarem. Então, a todos os vereadores estão franqueados aí a emenda impositiva, né? Já, se quiserem também pegar os modelos que já estão, não é nada de tão diferente, né? Aloquem os recursos dos senhores, protocolo aqui na Câmara que certamente a lei será aprovada, se assim todos entenderem e assim pensarem que nem eu, né? Então, mais uma autonomia que eu acho que na região a Câmara de Morros é a única a ter aprovado esse tipo de emenda, que dá uma autonomia maior ao Legislativo, dá uma autonomia maior ao próprio vereador, que agora não mais já seria um direito de ordem, né, já constitucionalmente, mas agora de ordem local, podem alocar para uma entidade, um instituto, uma associação, né, de pais, de lavradores, ou qualquer outra entidade legalmente instalada, para que possam efetivar a destinação desses recursos, que no geral é 1,2% da receita corrente líquida do município, sendo que desses 1,2% da receita corrente líquida, 50% obrigatoriamente deverá ser destinado para melhorias na área de saúde. Então aqui eu acho que hoje está se dando um grande passo, né? A Câmara de Morros de parabéns, o Poder Legislativo de parabéns por essa autonomia que está sendo também de certo modo imposta ao Poder Executivo, mas que todos também possam de certo modo abraçar, né, a causa, né, em harmonia, para que todos nós possamos ter essa oportunidade, né, de melhorias pontuais. Às vezes o Poder Executivo acaba de forma genérica, de forma geral, fazendo obras, fazendo outras formas de melhorias, mas nós, enquanto vereadores, é que sabemos o ponto a ponto de cada
de cada situação as quais vivenciamos, se é no bairro, se é num povoado, se é numa entidade. Então, nós aqui estamos presentes no dia a dia da população e, enquanto representantes, né, iremos aqui exercer esse direito de autonomia para poder trazer melhorias para a sociedade. Então, meu muito obrigado, parabéns à Câmara Municipal de Morros por essa conquista, né, por essa autonomia. E aqui eu também quero deixar aqui meus votos aqui de gratidão ao bairro, porque nasci, né, vivi minha infância e aquele bairro já existia, e um poço, né, fora outras benfeitorias que são merecidas, não se tem naquele bairro. Um sistema de abastecimento d'água potável não tem naquele bairro. Então, várias coisas são vistas em outros bairros, infraestrutura, mas o que é básico não está sendo visto. Então, aqui eu deixo hoje, né, esse voto de gratidão e de parabenizar o próprio bairro, que o município possa fazer efetivamente essa alocação de recursos, né, que está gerando em torno de R$38 mil, para que esses benefícios sejam pontuais nessas áreas específicas. E que vocês, demais vereadores, também possam compreender também e ter essa harmonia entre nós. O que precisar do vereador aqui para poder estar ajudando nisso, eu estarei à disposição dos senhores. Muito obrigado. Vereador Venâncio, eu quero lhe parabenizar por você ser esse vereador atuante que tem ajudado muito esse parlamento com essas leis. Hoje o nosso parlamento realmente está de parabéns, entendeu? Ganhando aí as emendas impositivas de vereador. A casa também já tem assessor parlamentar, aonde de Bacabeira para cá eu sempre digo, aonde tem câmaras muito maiores, mas não tem assessoria parlamentar. E aqui a nossa já tem, de Bacabeira a Barreirinha, nessa região Moinhos e Lençóis não tem. A Câmara é a única de Morros que garante dar assessoria para o vereador. Então, dando continuidade, eu vou aqui ceder a palavra para o Alisson, professor Alisson, que já fez esse agendamento aqui na casa, para fazer algumas colocações. Bom dia a todos. Quero saudar aí essa augusta casa do presidente do Fábio Lisboa. Era para eu estar aqui desde mês passado, porque no mês de março, no município de Morros, nós temos 4 fatos históricos que nem é lembrado, mas que precisam ser lembrados. Eu estou professor de História desde 2017 no município de Morros. Pela carência, eu sou professor ad hoc de História. E no Minizal, onde eu trabalhei 4 anos, os meus alunos, do 6º ao 9º ano, eles sabem mais História de Morros do que qualquer outro morroense aluno da sede. Os 4 fatos históricos no município de Morros que aconteceram no mês de março, o primeiro aconteceu no dia 13 de março de 1936, quando Horácio Malheiros, tio-avô da ex-prefeita Silvana Malheiros, foi assassinado dentro da sede da administração do município de Morros. Ele era postulante ao cargo de prefeito de Morros. Estava com seu pai, Clarismundo Malheiros, natural do município de Primeira Cruz, quando tiveram uma discussão com o então interventor, o senhor Bernardo Lopes de Souza, e foi dado ordem de prisão, ele se recusou, e o guarda que ali estava o assassinou covardemente. O assassinato ficou impune, e ele foi então baleado, levado para São Luís de barco, 3 dias de viagem, e as últimas palavras dele foi: papai, vingue-me. E essa vingança, felizmente, não ocorreu. Então, no dia 13 de março de 1936, é assassinado Horácio Malheiros, postulante ao cargo de prefeito, que as eleições ocorreram em 1940, e tendo em vista que Morros virou cidade em 29 de março de 1938, decreto-lei número 45, e 2 anos depois teve eleição, aonde possivelmente Horácio Malheiros
iria disputar e ganhar as eleições. Quem ganhou na época foi o senhor Hugo Marques, ganhou a eleição. O segundo fato que ocorreu no município de Morros, no mês de março, fato histórico, foi o assassinato de Manuel Pires Ferreira, fundador do município de Morros, que não existe nada no nome dele ou com o nome dele. É uma coisa que não dá para entender como que o fundador do município de Morros, um cara que morreu como um herói, não tem nada no nome dele. Eu quero aqui citar o presidente da Câmara, desse parlamento, o senhor Fábio Lisboa, que botou um projeto de lei pedindo para o excelentíssimo senhor prefeito que colocasse o nome da sede administrativa do município de Morros, Palácio Manuel Pires Ferreira. Se é para colocar o nome Palácio Manuel Pires Ferreira, não pode estar como está a prefeitura. Ah, mas eles querem dizer que é palácio, mas o nome tinha que estar palácio, não prefeitura, porque todos que chegassem iriam ver Palácio Manuel Pires Ferreira. Aí o cara se perguntava, quem é esse cara? Aí eu dizer, esse foi um infortúnio que fundou o município de Morros. Mas infelizmente, senhor presidente, parece que o seu pedido ou o seu projeto não foi atendido. E lá está a Prefeitura Municipal de Morros. Só me cabe a palavra. A lei ela tem que ser cumprida, né? Ela é feita para ser cumprida. Eu vou até fazer essa cobrança junto ao Poder Executivo, porque lei ela é para ser cumprida. As letras estão tão bonitas lá que eu acho difícil eles serem tirados. A lei existe. Mais uma vez, a lei é para ser cumprida. Sim. E aí o senhor Manuel Pires Ferreira fez a emancipação do município de Morros. Atentai-vos. No século passado, o município era uma coisa, a vila era outra coisa e cidade era outra coisa. O município era apenas um lugar que ficava administrativamente livre de outro. Foi o que aconteceu com Morros. Morros pertencia a Icatu e Morros era muito mais próspera do que a cidade de Icatu. E aí então Manuel Pires Ferreira, português, veio com a família de Portugal, e Morros existia mais português, morava mais português em Morros no século passado do que brasileiros, tanto que Morros era chamado de Portugalzinho, de tanto português que tinha. Manuel Pires Ferreira era português, tanto que o adjetivo pátrio não é morroense, é morroense com U. Aí as pessoas dizem, está errado. Não, está errado. Foi Manuel Pires Ferreira, que em Portugal não é usado o O, é o U, Manuel com U, colocou morroense com U. Daí o adjetivo pátrio de Morros é morroense. E aí Manuel Pires Ferreira, então, português, homem de dotes, tinha suas fazendas, inclusive era proprietário de escravo, que naquele tempo todo mundo que tinha dinheiro, se não fosse abolicionista, tinha um escravo, ele tinha o seu escravo particular. E aí então ele, um homem muito estudado, se tornou coletor de impostos do estado do Maranhão, mas pelo município de Icatu. E aí ele viu que Morros tinha condição de ser um município, tinha condição de andar com suas próprias pernas. E ele então luta pela emancipação de Morros, foi várias vezes durante o período em que era coletor ao governo do estado, recebeu várias na cara, mas aí então, quando o senhor José de Magalhães Braga se tornou interventor do estado do Maranhão por apenas 6 meses, em Icatu também não tinha prefeito, houve uma reviravolta em Icatu, e quem comandava Icatu eram 3 vereadores na época, o líder deles era Severiano de Azevedo, e aí deu tudo certo para Manuel, porque o governador era interino, passou só 6 meses, o prefeito de Icatu não era o prefeito, era um vereador que estava no comando, Severiano de Azevedo, e o presidente da República era Prudente de Moraes, que não estava, acho que, ligando muito para o município, ou para um distrito como Morros que queria virar município. E aí então Manuel Pires Ferreira foi lá, e aí o cara estava só de passagem mesmo, José de Magalhães Braga, resolveu então conceder, e através da lei número 210, do artigo 78 da Constituição do Estado do Maranhão, Morros então se torna município em 28 de abril de 1898. E aí
Manuel Pires Ferreira, como foi que brigou, deixa de ser coletor de impostos do município, da cidade de Catu, ou município de Catu, como que, já que município é a extensão, cidade é a sede, e ele então passa a ser o prefeito interino, ou interventor do município de Morros. Só que, infelizmente, pessoas lucravam por Morros ser distrito de Catu. E aí a inveja era grande, era muita. E aí Manuel Pires Ferreira começou a fazer o primeiro Porto da Barreira, fez o primeiro mercado público, fez o primeiro local onde era a sede da prefeitura, que ficava em frente onde hoje é a atual prefeitura, onde lá é onde era o terminal rodoviário, e lá era a sua casa, sua residência. Ele morava no Bom Princípio antes disso, depois se mudou para frente da atual sede da administração do município de Morros, que será inaugurada agora dia 28. E 10 anos depois, em 21 de março, de 1908, ele estava na porta de sua casa, às 7 da noite, como era de costume, as pessoas passavam, e aí, seu Manuel, como está? E aí, então, ele recebeu um tiro de um Winchester 44, fabricado nos Estados Unidos em 1873 por Oliver Winchester, conhecido no Brasil como Papo Amarelo, ou rifle surdo, já que não fazia muito barulho. Recebeu o tiro do outro lado, onde hoje é a prefeitura, que deveria receber o nome dele. Ele pegou um tiro às 7 da noite, no dia 21 de março, assassino mandado, contratado, o assassino era da Vila da Manga, hoje, Nina Rodrigues, pistoleiro. E ele pegou o tiro de um Winchester 44, ou Papo Amarelo, ou rifle 44. Eu posso dizer ponto .44, que todas as armas são ponto, mas infelizmente no Brasil só chama ponto .40, mas todas são ponto. E aí então, ele pega o tiro e de Morros para São Luís, era 3 dias de viagem. Não tinha como ele resistir. Então foram velar Manuel Pires Ferreira, em pranto e aquela coisa toda. E às 4 da manhã, do dia 22, Manuel Pires Ferreira veio a óbito, morrendo. Clamor muito grande. Assumiu no lugar dele Gregório Lopes de Souza. E Gregório ficou de 1908 até 1916. Morros vira vila, 1915, o primeiro governador a visitar o município de Morros foi Dr. Herculano Nina Pargas, natural de São Luís do Maranhão, fez Direito pela Universidade de São Paulo, e ele visitou Morros em 1914, porque o município mais parecia uma cidadela de tão aglomerado de pessoas e economicamente bem. E aí, em 1915, pela lei número 681, Herculano Nina Pargas eleva Morros à categoria de vila. E vila é um meio termo. Município, em relação ao governo do estado, é o namoro. Vila é o noivado. E cidade é finalmente o casamento. Mas aí, Gregório Lopes de Souza falece e assume no lugar dele Longuinho Lopes de Souza. Esse não estava muito interessado em que Morros pudesse se desenvolver. E aí então ele não faz nada. E aí então, em 1918, assume no governo do estado do Maranhão, no lugar de Herculano Nina Pargas, assume o senhor Urbano Santos da Costa Araújo, natural de Guimarães, doutor, advogado, Universidade do Belém do Pará, e aí ele rebaixa Morros à categoria de município de novo. E aí, depois, no lugar de Longuinho, entra o filho de Manuel Pires Ferreira. E aí, Morros consegue ser vila em 1931 de novo, depois rebaixado em 1935. E, finalmente, em 1938, no dia 29, aliás, no dia 29, é isso aí, 29 de março de 1938, Morros finalmente vira cidade. O doutor Paulo Martins de Souza Ramos, advogado, natural de Caxias, formado pela Universidade de Recife, eleva Morros à categoria de cidade, pelo decreto-lei número 45. Então Morros tem, não confundam, Morros tem 124 anos que é município, e 84 anos fez agora dia 29, que é cidade. Hoje, cidade e município é a mesma coisa. Antigamente, cidade era uma coisa, município era outra. Município não havia eleição.
As pessoas que governavam eram chamados de intendentes ou interventores. Morros de 1898 até 1940, quando teve a primeira eleição, ele não teve eleição para eleger os seus intendentes ou interventores e a sua Câmara Municipal nem existia, o cara governava só. Quando o Paulo Martins de Souza Ramos, pelo decreto número 45, decreto federal, elegeu Morros da categoria de cidade, foi escolhido um cidadão íntegro, um cidadão considerado de boa índole para governar o município até as eleições, que teve eleição em 36, nessa época era Getúlio Vargas o presidente, e eleições para governo do estado, né, porque para o Brasil não tinha eleição nessa época. E aí então foi escolhido Antônio Justiniano de Moraes para ser o intendente ou prefeito até as eleições. Então, quero voltar aqui ao infortúnio Manuel Pires Ferreira, que não tem nada. Tem nomes de escola aqui no município de Morros que a pessoa nem sequer professor foi, e tem uma escola no nome dele. Tem praças aqui em Morros que o cara simplesmente ele nasceu, viveu e botaram o nome dele numa praça. A pessoa foi até o que pode se dizer medíocre, porque a palavra medíocre, não me entendam mal, quer dizer mediano no dicionário. Medíocre quer dizer mediano. Assim como imoral, vereador Venâncio, é aquilo que não faz o que a maioria faz, aí chama-se imoral, porque ele não está com a maioria. Então, peço todas as vênias se eu estou me excedendo, e até escusas, vereador Venâncio. Mas eu quero dizer aos senhores que é injustiça. Injustiça, como eu posso dizer, porque Manuel Pires Ferreira foi um homem importante para Morros. Muito importante para Morros. Ele tinha os seus defeitos, mas ele foi importante porque foi um homem que lutou. E nem sequer morroense ele era, nem sequer brasileiro ele era. Mas ele fez pela sua cidade, ele doou, ele deu literalmente sangue, suor e lágrimas, porque quando ele estava na ânsia da morte, moribundo, ele estava sangrando, suando e chorando. E o que é que nós temos com o nome de Manuel Pires Ferreira? Nada. E Manuel Pires Ferreira, eu posso citar na Bíblia, vereadores, eu posso citar na Bíblia, vereador irmão Cláudio, como está lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Crônicas é só para dizer que fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano, mas quando chega em 4, versículo 9, diz assim: e Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, porque ele clamou, disse: Senhor, aumenta meus termos. Quantos morroenses já viveram e já morreram e nem sequer são citados? E Manuel Pires Ferreira foi um Jabes, porque é conhecido, e os alunos das pacas onde eu estou ensinando, eles conhecem mais a história de Manuel Pires Ferreira do que muitos dos senhores que estão aqui, porque eu ensino história. E peço aos senhores, os vereadores, que criem um projeto de lei para que possam, nas escolas de Morros, ser ensinado a história de Morros, que é riquíssima. Morros já matou 3 prefeitos. 3. É uma das cidades que mais mata prefeito. E todo mundo quer ser prefeito de Morros. Eu não sei porquê, é perigosíssimo ser prefeito de Morros. As pessoas matam o prefeito de Morros e ninguém é preso. O assassino de Manuel Pires Ferreira não foi preso, de Santana Rodrigues não foi preso, e do postulante Holácio Malheiros também não foi preso. Porque além de o cara morrer, a impunidade ainda corre solta. Então é besteira o cara querer ser prefeito de Morros, porque eu fiz a conta e a cada 40 anos é morto um prefeito na média. E esses 40 anos está chegando, porque Santana morreu em 88. Então, é perigosérrimo nos próximos anos alguém ser prefeito. Não me entendam mal de dizer que, se por acaso a média for cumprida, de dizer que eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu estou apenas um professor falando estatisticamente, que falta pouco para acontecer a média, não me entendam mal. Então, para terminar, encerrar as minhas palavras, eu agradeço ao presidente da Câmara, vereador Fábio Lisboa, agradeço a atenção de todos,
mas era necessário ser dito, porque Morros, como alguns municípios do estado do Maranhão e do Brasil, precisam comemorar também o dia que Morros virou cidade, porque para Morros virar cidade, houve uma luta, e Morros só comemora quando ele vira município, quando ele vira cidade, 29 de março, não acontece nada, ninguém fala nada, porque também foi uma briga danada. Até acredito que o padre, o Monsenhor Carlos Bacelar, quando chega em Morros na década de 30, por volta de 35, 36, ele influenciou muito para que o doutor Paulo Roberto de Souza Ramos pudesse levar Morros à categoria de cidade. E Paulo Ramos tem uma avenida no nome dele. E Manuel Pires Ferreira não tem nada no nome dele, nada, nada. Nem no Coelho, que é um bairro esquecido por tudo e por todos, não tem uma rua com o nome de Manuel Pires Ferreira. É um negócio impressionante. Porque se o Coelho, como o vereador Venâncio disse, não saiu da toca, não tem uma rua com o nome de Manuel Pires Ferreira, imagine o resto da cidade. Agora eu pergunto, por que isso, cara? Será que porque ele fez o bem para a cidade, não tem nada com o nome dele? E tanta gente que não fez nada pelo município, praça, escola, tudo. Outra injustiça também, eu quero dizer, meu irmão foi professor desde 98 até 2014, quando morreu acometido de um câncer, professor, um dos bons, também não tem nada com o nome dele, nada. Tinha uma quadra esportiva, projeto de lei veio para essa Augusta Casa aqui, para esse parlamento, que seria a quadra poliesportiva professor Alain Jardel Lima Medeiros, isso na gestão de Silvana. Como Silvana demorou para entregar a obra, quando o prefeito Sidraque entrou, mudou para Antonino. Também é um homem que lutou pelo esporte, mas acredito que socialmente o professor Alain foi mais importante. Então são algumas injustiças nesse município que essa casa, esse parlamento tem que corrigir. Vocês têm que exigir que Manuel Pires Ferreira tenha alguma coisa, pelo menos um busto com o cara, com o nome do cara. Até porque Manuel Pires Ferreira foi tão esquecido e tão injustiçado que eu, como um dos maiores historiadores de Morros, inclusive falei com o professor Rogério, que escreveu a história de Morros, e ele disse, escreva uma nova versão, porque quanto mais histórias melhor, e eu irei escrever a versão da história de Morros, uma versão até com o nome do assassino, do mandante de Manuel Pires Ferreira, com de Santana, de todo mundo. Eu tenho um seguro de vida de 1.300.000, se eu não morrer eu não recebo. E aí então, eu quero dizer para vocês que nós precisamos que a história se lembre dessas pessoas e essas pessoas sejam justiçadas, porque são injustiçadas. E aí nós precisamos que esse parlamento possa exigir que nomes de pessoas que fizeram pelo município possam ser lembrados, possam ser homenageados. Manuel Pires Ferreira, como eu já disse para vocês, um dos maiores historiadores de Morros, não tem a data dele que ele nasceu. Essa informação ninguém tem. Mas eu vou correr atrás, nem que eu tenha que ir em Portugal, atrás da família Pires Ferreira, para achar essa informação. Também não se tem uma foto de Manuel Pires Ferreira. Não tem a data de nascimento, tem a data de morte. 22 de março de 1808, mas a data que ele nasceu é desconhecida, assim como uma foto dele não tem. E nós precisamos achar uma foto dele para fazermos um busto, porque a ideia do vereador Fábio Lisboa, presidente desse parlamento, era que a sede administrativa fosse Manuel Pires Ferreira e na entrada da prefeitura, lá da sede, do palácio, tivesse um busto de Manuel Pires Ferreira, esse é o projeto, e uma placa contando um pouco da história dele. Mas infelizmente, mais uma vez, Manuel Pires Ferreira não foi lembrado, não foi homenageado, e aí eu fico triste. Fico triste porque quando eu conto história para que as pessoas possam fazer, assim como eu, justiça. Mas infelizmente não é feito. Então, quero agradecer ao vereador Fábio Lisboa, quero agradecer a paciência de todos. Acredito que ainda não foi todo mundo embora porque a história é interessante. E eu acredito que o livro vai vender muito, que todo mundo quer saber quem matou Manuel Pires Ferreira, quem matou Santana. Isso é tema de novela, isso aí Fellini, se fizesse uma novela, dava muita audiência, porque a próxima vítima, hein? Todo mundo queria saber quem matou Odete Reutemann. E agora todo mundo quer saber quem matou Santana, quem matou Horácio
Malheiros a gente já sabe, mas vocês não sabem o nome, que eu não disse o nome. Quem matou Manuel Pires Ferreira? Eu só sei dizer, vocês vão ver no livro, que o cara que matou, ele era bom de dedo, era pistoleiro, mas ele era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever. O cara que matou Manuel Pires Ferreira recebeu uma carta dizendo que era para levar endereçada a uma certa pessoa, que lá a pessoa ia pagar. Quando chegou lá, ele entregou para a pessoa, não sabia ler, a pessoa leu. O serviço está feito, não pode ficar vivo. Por favor, trate dele. Senhor fulano de tal, o senhor quer um café? Aceito. E foi colocado cianureto. Era usado pelos espiões na Segunda Guerra, na Guerra Mundial, um veneno extremamente forte. É usado, esse cianureto, ele está presente na folha da mandioca. Por isso que animal não pode comer folha de mandioca e tucupim tem que ser curtido. É o cianureto, estou terminando. E aí, o rapaz lá, o assassino de Manuel Pires Ferreira, deram um café para ele, e o café estava com a cianureto e ele morreu. E aí o mandante, mais uma vez, fica impune. Então, eu quero agradecer aos senhores, dizer que o livro está sendo feito, vai sair, e vai estar toda a história, nos mínimos detalhes, aquela história que o cara que faz um livro não tem coragem de dizer, eu vou dizer. Até porque processo parece que não foram, eu já tenho com 21, 22. E medo de morrer eu não tenho, porque mamãe teve 2 homens, um já foi e o outro não sei quando vai ser, mas está preparado para ir. Então, muito obrigado a todos, um bom dia e obrigado pela paciência. Parabéns, professor. Presidente, a lei foi diante publicada. Dessa história, só um momento. Foi publicada a lei? Diante dessa história foi que nós resolvimos, esse parlamento reconheceu, botar realmente o nome do prédio Manuel Pires Ferreira, Palácio Manuel Pires Ferreira. E peço aqui que o advogado possa mandar um ofício, entendeu? Se o município irá colocar ou se não. Se caso não, a gente entre com a obrigação de fazer no Poder Judiciário. A gente recorra, entendeu? Porque a lei é para ser cumprida, certo? Senhores, e outra ressalva, que tem uma escola com o nome Manuel Pires Ferreira, lá em Fátima. Segundo informação me passaram aqui. Também se não tem um projeto, a lei não é lei. Aqui foi lei reconhecida por esse parlamento, certo? Acredito que é um homem, vocês ouviram um pouco da história dele, e é um homem que derramou realmente suor, entendeu? Sangue, suor e lágrima. Morreu na luta. Morreu, né? E esse parlamento já reconheceu isso aí. Vereador Venâncio. Quero que tu ia colocar? Pois é. Sim. Senhores, então vamos dar continuidade, vamos botar aqui os requerimentos em votação. Requerimento número 9/2021, da vereadora Alzerina Malha. Contratação de médico na especialidade ortopédia. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 10/2021, recuperação da rua Travessa Brasil, vereadora Alzerina. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ofício número 01/2021, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. É a solicitação de parecer técnico. Emenda impositiva número 1, do vereador Venâncio. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 2, vereador Rubens Pereira H6. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 3, vereador Aguinaldo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Emenda impositiva número 4, vereador Fábio Luiz Santos Lisboa. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os demais vereadores, acredito que irão apresentar na próxima sessão e ela estará em votação. Então, não tendo mais nada a tratar, deixo aqui
Registro aqui um bom final de semana para os vereadores, os funcionários dessa casa, galeria aqui presente, internautas, população de Morros. Um bom final de semana a todos e que Deus nos abençoe. Está encerrada a sessão.